Quem é que pode bater aí para mim? Isso aí. Meu boa tarde aí. E hoje é o comando exterior dentro da somatologia, que é o estudo do corpo humano. É endossoma e ginossoma. É o ato efeito de a consciência comandar, controlar ou dirigir as automanifestações pensênicas externas a partir da volição, intenção e autodeterminação. O comando consciencial, o comando volitivo, o comando mental, o comando psicodinâmico, o cérebro como cabine de comando da personalidade, o comando exterior correto, o comando exterior errado, a psicomotricidade, o cerebelo, o somafólio, o corpo máquina, os atos automáticos, a autonomia da consciência, a governança da vida, o fato de se estar no comando, as rédeas das ações pessoais, a insígnia de comando, a voz de comando, a regência da existência, os exercícios físicos. Agora, a auto-organização existencial, os hábitos sadios, as rotinas úteis, a falta da água, os contratempos domésticos, os contratempos no trabalho, os comandos do microcomputador, o comando exterior do carro, o comando exterior do avião. Então nós estamos vendo aqui que tem uma série de logias, e nós falamos na taxologia sobre 7 categorias de comandos exteriores básicos. E na somatologia propriamente dita, 20 comandos exteriores mínimos, triviais, rotineiros. Desde quando a pessoa se levanta do leito até ela abrir a porta do carro para sair. Agora, nós temos aí os comandos exteriores da consciência evidenciam o nível de equilíbrio do autodiscernimento da vida intraconsciencial, aplicada às relações com as consciências e realidades do cosmos. Como vive você no governo permanente do próprio corpo humano? Os comandos contínuos gerados por você são disciplinados e produtivos? Agora, tem uma pergunta aqui que sobrou de ontem, que a pessoa pergunta o seguinte: na exemplologia é citado o mini acidente pesado, o ato de deixar o cheque pessoal, conta bancária, estourar. Poderia comentar sobre o motivo de ser um mini acidente pesado? Se a pessoa deixou o cheque estourar, eu acho que toda a vida moral, processo econômico e organização dela está no buraco, não dá não? Vocês não acham? Ele é leve ou é pesado para vocês? O que vocês acham? Pois é, aí. Levanta a mão quem é que acha que é pesado. Tomara que essa pessoa, meu amigo aí, esteja vendo aí as mãos que levantaram, tá certo? É isso. As pessoas às vezes não dão muito valor para a economia e nem também para a sua imagem, né? O cheque estourado chateia a pessoa do ponto de vista social. E pega mal e cria uma série de problemas, né, com o passar do tempo. Agora veja, ele indica indisciplina, desorganização, de uma maneira indefensável. Se chegou nisso, acabou. Agora tem uma pergunta muito cretina que vem nisso, né, que eu faria aí para o nosso amigo pensar. Isso aconteceu mais de uma vez? Aí piora tudo. Se a resposta for sim, está danado. Então quer dizer que a pessoa na minha terra o nome é trambiqueiro, né? Eu não sei como é que era de vocês aí, mas trambiqueiro é uma boa, não é? Uma boa. É o piloto, ele é piloto. É piloto. Não, e é piloto, sabe? Ele comanda os cheques voadores, é o problema do comando exterior. Tem sua lógica, não tem? Roberto, você dá uma geral aí da forma, que hoje nós temos aí 3 páginas cheias. Uma situação. Agora, comando exterior. Eu acho que todo mundo aqui está muito autoconsciente desses comandos. Esse aí eu acho que dá. Muita gente aqui.
Eu usou? voltei e falei a técnica lá do seu parede. Tem que andar? Foi? E já foi você andar? Aeróbica. Funcionou. Eu falei, tem que ter essa disciplina. É o comando exterior. Tem que andar, vamos andar. Tá certo. Muito bom. É por aí. Eu confio em vocês. Pode falar. Tem gente que está precisando do microfone. Assim, quando eu li essa expressão aqui, automanifestações pensênicas externas. Aí eu fiquei meio assim, isso significa o N do pensênico? É o N do pensênico, clássico, é a energia, que é a base da vida humana, né? É a hora que a pessoa mostra que está viva. O moço geralmente não consegue fazer isso mais. Existe aquele chamado mortos vivos, esse também às vezes não consegue não. Agora, quando a pessoa esfria muito, não dá certo, virou cadáver. Pode falar. Vamos lá, professor. Com relação ao comando numa dupla, né? Exterior, como se trabalha isso? O problema todo é a retilinearidade da pensanização. Se a pessoa começa a funcionar dentro dela, ela melhora bem os comandos externos. Agora, a primeira coisa, a pessoa tem que definir se ela quer isso ou não. Ela decidir. Agora, não adianta mexer nos comandos externos apenas. Ela tem que caminhar depois para a profundidade. É aquilo que eu falo sobre o processo da Resex e da Recife. Primeiro é Resex, tem que começar lá fora, depois vem para dentro. Mas é por dentro que resolve as coisas. Então, o comando exterior aqui, nós estudamos para a pessoa estudar a intimidade da consciência no corpo humano. Tudo isso aqui é parafernália, entende? É a roupagem, é o vestuário, é a moldura, é o rótulo, enfim, a produção. Produção que eu estou falando, produção da Miriam, sabe? Salão de beleza. Isso tudo é secundário. Agora, o problema todo é o modo da pessoa fazer isso. Agora, se uma pessoa quiser, estuda bem esses 20 itens aqui da somatologia. Vê se você incorre em alguma coisa dessa. A primeira coisa também é ver os mini acidentes se entram nisso. Aqui que a gente estudou ontem. Vocês pegaram um assunto que tem relação com o outro, vocês viram? Agora veja, existe alguma coisa entre o seu levantar e abrir a porta do carro que seja acidente? Por exemplo, você volta para casa para pegar a chave que você esqueceu, alguma chave? Ou a carteira, ou aquele talão, ou alguma coisa, ou sei lá. Não, acontece que meu amigo, por exemplo, que coloca os dois sapatos errados, né? O pé esquerdo, o pé direito, o pé direito, o pé esquerdo. Esse é o nível que está danado. Não, meia é fácil, mas o pior é o sapato, porque como é que fica os dedos? Deve ser um sapato muito folgado para acontecer isso. Agora, tem aquela outra coisa da pessoa, que ela chega para você e fala, ixi, eu não sei onde é que eu deixei o carro. Às vezes deixou em casa e não saiu com o carro. Então isso aí já tem um branco mental que já não é mais branco. Né? Tá bom. O senhor falou que o mais lúcido ajuda o menos lúcido. Sempre a lógica é essa, né? A gente está sempre ajudando. Ajuda o translúcido. A gente está numa hierarquia. Translúcido é a consciência necessitada. Esse é o translúcido. Mas aí gera uma certa situação, é a seguinte, às vezes no ajudar você tem que ter o comando, ou não? Tem. Não, tem que ter a ajuda, você tem que ter o governo, que é a liderança, né? Quem ajuda é líder. O ajudado é liderado. Na minha terra, pelo menos, é assim. Agora, há uma domesticação mútua. Então, o processo de fazer assistência é uma coisa praticamente de elite. Se não souber fazer com cosmoética, fica elitista. Não é bom.
O ideal é fazer uma assistência de igual para igual. Mas é muito difícil fazer isso. Então, de qualquer maneira, há uma diferença. Há um desequilíbrio. Agora, então, você veja, o equilíbrio, quando chega no desequilíbrio, entende? Ele não pode se desequilibrar. Entendeu? Entendi. Manter a pronação, manter a rigidez, a saúde, É porque às vezes, manter a homeostasia, ou homeostática, como eu chamo. para manter a retidão, às vezes você tem que impor um caminho, uma condução, né? Sempre tem que pôr. E outra coisa, tem que haver uma decisão, né? Tem que ter uma crista assistencial. Agora, uma né? coisa muito séria é o É seguinte: difícil isso. há decisões suas que são só suas. Há decisões suas que são de outrem. E há decisões suas que são do cosmos. Você abarca o processo. Então, que tipo de decisão você tem tomado correta? Você tem errado nas decisões de qual natureza? Isso tudo vale a pena pensar na questão da exterioridade da manifestação energética. É isso aqui. É a parte exterior da sua pessoa se manifestando. Tem lógica? Uhum. O que o senhor coloca aqui? Falta de água. Porque o organismo, nós estamos tratando do corpo humano, o organismo humano tem no mínimo 65% de água. Estou sendo bonzinho. Uns acham que é mais de 80%. Agora, faltou água, falta tudo. Se numa casa você vai alugar imóvel, se não tem água, não vale a pena alugar nada. Vai para outro lugar. Sem água, não há casa que funciona. Agora veja, a casa é a casa-máquina. Seu corpo é o corpo-máquina. A sua vida é uma vida mecânica. Divide o quê? As suas rotinas úteis. Você tem que criar hábitos que criam rotinas úteis que são automáticas. Então, veja, são três coisas que eu chamo isso do trio, né? Entende? O soma-máquina, a casa-máquina e a vida-máquina. A vida maquinal. Você não tem por onde fugir. Então é necessário a gente manter esse equilíbrio em todas essas áreas e fazer o entrosamento desses termos, dessas condições. Tem lógica? Tem. Última pergunta, professor. Quando a gente adquire a nossa casa própria, o que a gente tem que fazer de profilaxia quando chega no local? Primeira coisa é ver, antes de arrumar a casa própria, seja alugada ou comprada, é ver se tem segurança. Isso é aquilo que eu falei há muitos anos lá na TV do Senado. Me perguntaram qual é o maior problema do Brasil. Eu falei assim, nesse momento evolutivo são três problemas. Segurança, primeiro. Segundo, segurança. Terceiro, segurança. Sem segurança ninguém vive em paz. Não dá nada certo, nada prossegue bem. E a insegurança de lá para cá piorou toda. Só o MST está piorando isso tudo. E se tiver segurança? Que é o maior governo do Brasil atualmente é do MST. Né? Se tiver segurança, extrafisicamente, o que deve ser feito na hora de ocupar o espaço? A primeira coisa, você roda tudo e joga energia para ver o tipo de holopensene que você está entrando, para manter o seu. Então você vai se alinhar sobre o outro que já existe. Para isso é bom você dar uma limpeza geral. Faz exorcismo, o desassédio ambiental. Tira os estigmas de ambiente. Tudo que você puder. Vê e anota. Agora é bom sempre ir com um caderno ou vamos dizer, um bloco de campo, você está entendendo? Para anotar as coisas que devem ser feitas. Porque senão, se a hora que você entrar e começar a mexer, você esquece aquilo que você falou no primeiro dia. Precisa anotar. Porque às vezes sempre tem, e é na primeira vez que você vai entrar. Eu vou ficar aqui, eu vou morar aqui. Isso é muito importante, então, ver o que é que falta. Não, ali, precisa dar um jeito. Essa torneira não está boa. Não, aquilo ali também não está bem. Aqui é bom, essa parede, como é que está? Parece que está tendo uma infiltração, veja. Você deve tomar uma atitude. São coisas assim que tem que ver. Agora, um negócio muito sério é iluminação, eletricidade. Logo em seguida. Hoje, uma coisa que a pessoa não precisa se preocupar muito é telefone, porque está tudo na base do celular. Uhum.
O telefone, a casa acompanha a pessoa, né? O celular. Ele entende? Colocaram pernas no telefone. Alguns acham que é asa, né? Que fica julgando o telefone com outra pessoa. Ele voa. Mas isso tudo é que eu acho que tem que ver. A energia sempre é importante ver nesses casos. Muito importante. E anotar a impressão da primeira vez. A primeira impressão, às vezes, é mais importante. Se for positiva, tudo vai dar certo. Se for positivo, tudo vai bem, tem que examinar. Agora, sempre tem coisas negativas. Tem que partir desse princípio. Tá. Isso é contra o imóvel e a favor do imóvel. Parte do princípio que tem sempre coisa negativa. Por quê? Seu estilo é diferente de quem viveu ali. Mesmo que seja a primeira locação. Seu estilo é diferente de quem construiu aquilo. Você não construiria daquele jeito, nunca. Os gostos variam demais. Agora, é necessário ver essa estilística do gosto para evitar desgostos. Faz sentido? Faz. Okay. Agora, primeira coisa é água. Segundo, segurança. Terceiro, vizinhança. Depois é o resto. Observa bem essas três primeiras. Isso aí é a minha orientação filosófica imobiliária. Há muitos anos eu tenho. Você sabe que eu tenho muitos imóveis na minha vida. A base do meu processo de finanças foi imóveis. Imóveis e ações. Coisa de pobre, né? Não é de super abonado, mas para quebrar o galho, para fazer pé de meia. Então eu estudei muito esse negócio de imóvel. Tudo quanto é tipo. Apartamento, casa, fazenda, terreno, loja, shopping center. Estudei isso muito. Até hoje ainda estudo. Sob certo aspecto, eu acabei com o tempo sendo assim um rábula, que equivale ao advogado, mas um rábula dentro do processo imobiliário, entende? E também um consultor econômico-financeiro por causa dos imóveis. Com o tempo você vai sabendo, tanto contrato, tanta coisa, tanto aluguel, tanta venda, tanta ação de compra e venda e certidão vintenária. Você fica doutora nisso e passar uma procuração e arranjar procurador para isso, para aquilo. Na minha idade, depois que você já mexe com isso há dezenas de anos, você fica doutor no assunto. Turuna. Em cima do lance. Turuna, é aquela palavra antiga. Sabe como é que é? O imóvel próprio facilita a vida dos amparadores? Ajuda no processo? O imóvel próprio, ele traz sempre o imóvel próprio é melhor que os outros, porque ele fica com as suas energias. Sua energia, então, você faz um ninho. Esse ninho potencializa a média do processo da blindagem. Porque tudo na vida da gente é um processo de blindagem bioenergética. Entende? Que é uma blindagem pensênica. É você melhorar o pensene, o holopensene que você vive. Tudo é isso. Os objetos de uso pessoal, a roupa que você usa, o carro que você anda, a casa que você vive, os bens que você tem. Uma coisa muito engraçada é o seguinte. Eu tinha um material que eu precisava de guardar em caixa de segurança de banco. Hoje eu não tenho isso mais. Porque hoje, com esse negócio de assalto, você não pode ter nada que tenha valor demais que precise de caixa de segurança do banco. Porque as próprias caixas de segurança do banco estão sendo assaltadas. Mas eu tinha um negócio lá. Então, uma vez eu levei uma pessoa comigo no subterrâneo de um grande banco para a gente ver o material que eu tinha. Na hora que eu cheguei, eu falei assim, bom, eu estou vendo aquela ali, ó, tem muita, está iluminado, tem alguma energia. Eu falei assim, você não sabe, mas essa é a minha caixa. Fui lá e abri. No meio daquela parede de caixas, a dona viu, estava irradiando uma delas. Agora ela vira para mim e fala assim, o que você tem lá? Eu falei assim, eu vou te mostrar. Tinha um livro raro lá dentro. Ele estava irradiando o negócio. Tinha outras coisas, é lógico. Mas tinha um livro raro dentro da caixa de segurança do banco. E a pessoa viu. Agora veja, vocês já viram como é que é a caixa de segurança do banco? É igual caixa postal.
Quem é que já viu caixa postal já viu isso, como é que é. Então é só aqueles filetes retangulares quase sempre, outra hora quadrado, e tem duas chaves, hein? Como é que é isso? Você energizou de propósito? Não, é por causa do meu negócio de mexer com energia. Agora a pessoa clarividente, espontaneamente, ela virou, fica engraçado, veja, nessa parede, essa caixa está diferente. Agora a pessoa não sabia qual era a minha caixa, porque ela nem viu. Ela ficou esperando, eu só chamei depois que eu vi com o homem para ver o que era. Ela não sabia de nada. Outra coisa, no meio daquelas cartões eu descobri aquele número. As coisas engraçadas isso. Então você vê, o seu patrimônio se reflete. E os seus processos pessoais também têm uma blindagem que ela caminha, ela se expande. Você está entendendo? Há uma contaminação da sua realidade com o cosmos, com os outros, com o ambiente. Entende? Isso é um fato. Então esse negócio de comando exterior é mais sério que está escrito aqui. Sr. Valdo, Sim. aqui na página 23, você podia comentar o trinômio e essa alteração, temperamento, talento, treinamento? Temperamento, talento e treinamento. Temperamento, você sabe que a coisa que eu falo aqui é a última manifestação sua que se renova. O verdadeiro temperamento elevado é o serenão. Ele demorou milhões de anos para chegar lá na serenologia. Agora, talento, todo mundo tem talento. Se de ver qual o talento que predomina dentro desse temperamento. Agora, depois disso, você vai treinar através do seu talento e do seu, vamos dizer, da sua condição. Você vai treinar para equalizar e melhorar a sua condição de manifestação. Por isso que eu falo, temperamento, talento e treinamento. Você tem que melhorar tudo. Você melhorar esse temperamento, tem que ver os talentos que você tem. Quais são, por exemplo, os seus potenciais? E começar a treinar isso aí. Fazer isso movimentar, agir, funcionar. Tá certo? Tá certo. Aqui na fatologia, no finalzinho da segunda linha, o senhor coloca assim, o comando exterior correto e o comando exterior errado. O senhor podia dar um exemplo disso aí? O comando exterior, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, presta atenção, ela vai dirigir um carro, ela pode dirigir bem ou dirigir mal. Por aí você já tem uma ideia. Agora pensa nos outros comandos que você tem fora de você. É isso. Valdo, Tá. aqui. Eu estava querendo entender mais porque você colocou o verbete como da somatologia. Porque lendo a definição, está colocado assim, é a partir da volição, intenção e autodeterminação. Então eu entendo mais como algo da mental somática, não da somatologia. Mas o processo é que eu quero chamar a atenção do corpo. Porque a maior bobagem que nós temos do desgoverno nosso diz respeito ao corpo. E o comando exterior é justamente dentro desse universo, não tem saída. Agora, eu coloquei lá neutro, devido isso. E tem comandos corretos e comandos errados. É aquilo que nós estávamos falando ali. Mas todo descontrole somático, ele é parte de um descontrole primeiro em autopensanidade. Sim, mas isso é o óbvio, né? Mas agora nós temos que chamar a atenção do corpo. As pessoas não sabem, a pessoa não sabe usar esse corpo que ela tem hoje. Por exemplo, tem uma pessoa que virou para mim e falou assim, Valdo, eu acho que no corpo anterior eu vivia melhor. É lógico. Nesse corpo ela está todo alterado, ele está todo alterado, ele não pode estar vivendo igual. O outro era muito bom. Então o problema da somatologia aqui eu acho importantíssimo. Uma das coisas para a gente chamar a atenção. Agora, vocês já notaram que não existe, por exemplo, predomínio da natureza dos verbetes em coisas muito triviais, não. Tudo tem sua razão. Por isso tem tanto verbete com dois, três termos, 2, 3 palavras. São palavras compostas. Igual esse.
comando exterior. Eu podia falar só comando, mas não, eu especifico o que é. Por isso que é que eu levei para a somatologia. E outra coisa, as listagens estão aqui, ó, tem uma delas que é somatologia de propósito, são 20 itens, uma coisa bem banal. Aparentemente banal, mas não é. Levantar-se do leito e abrir a porta do carro, o que acontece? E eu não coloquei tudo aqui, não. Eu não coloquei os processos que pode haver nisso, as decorrências que tem, as interveniências, inclusive o processo da poluição feita pelos gases. Eu não vou entrar na escatologia aqui, não precisa, mas só para lembrar, né? Mas pode falar. Na antonimologia, tem o antagonismo, vida humana, vida programada. Isso é para chamar a atenção que nem toda vida humana é vida programada, porque não é bem antagonismo, Deixa eu ver né? onde é que está isso. Na antagonismologia. Antagonismologia. Antagonismo, vida humana e vida programada. O que é que você quer? É que assim lato sensu não é uma, assim, a rigor não é um antagonismo, mas é para chamar a atenção de que a vida humana... Não, a rigor é um antagonismo. Me perdoa, mas é. Por exemplo, a sua vida hoje é programada ou você é uma vida medíocre do jeito que era das vidas anteriores, que você não programava nada? Mas é uma vida humana. Proex, Apex, entendeu? O Lost está aí? A Apex vai defender isso aí. Não, São Paulo, mas olha só, toda vida programada é uma vida humana. Eu estou aqui, é uma vida humana. Não. Mas assim, é para chamar a atenção. Ela é disso. programada biologicamente. Se outra coisa, o bicho é assim, a formiga é assim, essa não me interessa. Essa sai na diurese. Aqui, sai na diurese evolutiva. Agora, o que eu quero ver é essa vida agora. Aí, ó, Lost. Pois é. A Prex. Não, eu entendi isso. Mas assim, é mais para fazer a pessoa refletir sobre isso. Mas é isso. Vida humana e vida programada. Não é a mesma coisa. A vida programada, humana, biológica, é da formiga. Isso aí é óbvio. É a fisiologia do corpo, é a anatomia, aquilo que você tem que seguir. Mas olha só, professor Val. Mas agora, a programada que eu falo é aquela que a sua consciência começou a dirigir. Então, acabou o determinismo e entrou o seu livre-arbítrio. É essa que é a programada. Entendeu? Livre-arbítrio e determinismo. Nós já falamos isso aqui em verbetes anteriores. Não, eu entendi. O que você acha? Faz sentido agora? Sim, é porque assim, quando eu pensei nisso... Olha o enfoque. É o outro enfoque, porque assim, a gente tem a autoprogramação da paragenética, né? E a heteroprogramação da genética. Por isso que eu pensei que toda a vida humana tem Não, uma... mas essa programação minha aqui é outra. É da própria pessoa, da volição dela. Da própria volição. Pode falar, Tânia. Essa questão mesmo, não podia então complementar esse antagonismo? Eu entendi a questão que a Rosa está colocando. Eu já deixo assim para criar problema para a pessoa pensar. Para mostrar que existe outra programação, não é só essa bobinha. Então, mas aí seria uma vida humana desprogramada. Então, a vida humana só da genética. Aqui, a maioria e a vida humana falando, programada. Tânia, nós estamos falando, Tânia, de comando exterior. Caiu a ficha? Caiu a ficha? Sim, muito obrigada. Não, isso tem a ver com o verbete, claro, né? É quem está comandando mesmo. É de propósito, Olha, eu não coloco aí, não dou ponto sem nó e não coloco à toa, gratuitamente, a situação, não. E nem também assim, de um modo sem objetivo, tá certo? Sempre tem uma razão. Pergunta para poder entender Lógico, e a gente fazer. Não, eu não estou contra. Porque eu, pelo menos, fico... Eu não respondo nenhuma pergunta aqui contra. Não. Eu respondo com calma e de bom humor. Sou neutro. Não é o jeito que eu tenho que ser. Eu sou neutro. Agora, de vez em quando eu tenho que puxar brasa para a minha sardinha. Porque senão vocês me engolem aqui de uma maneira um pouco drástica e eu não posso deixar isso. Você está entendendo? Afinal de contas, eu deixei de ser formiga.
Pode falar. Valdo, na fatologia, na sexta linha, os exercícios físicos. O exercício moderado, mas feito diariamente, isso pode fazer parte de uma rotina útil? Útil, pode. Mas agora, por exemplo, a rotina da dona de casa, que arruma a casa, isso não é exercício físico, uma atividade física, uma ginástica. Exercício físico é aquele de caminhada. transpirar. Eu não estou falando para a pessoa fazer musculação e arranjar bíceps, igual macho. Não é isso. Mas é preciso fazer a transpiração para desintoxicar. O corpo da mulher se intoxica com muita facilidade. Tem muito hormônio, tem muita coisa, tudo está funcionando. Há muita curva, há muito músculo, há muito panícula de pouso. Isso tem que dar um jeito. Tem que transpirar. Então, como é que faz? Ontem mesmo eu andei falando aqui em linfa, emunctórios. Emunctório, o que é? É o departamento da conurbe, sabe? Departamento da conurbe da vida da pessoa. Conurbe quer dizer a turma do lixo, Garibaldi. Se de limpar. São os emunctórios. A conurbe é a do rio. Isso até na busca de uma melhor qualidade de vida é tão importante quanto trabalhar o mental soma, não? Uma coisa puxa a outra. O mental soma ajuda o corpo, a mexer no corpo ajuda o mental soma. Uma pessoa que faz mais exercício, ela tem mais criatividade. Mas agora, não pode ficar só nos exercícios, porque senão não tem criatividade nenhuma. Ela vai entrar na riscomania, que é patológico. Entende? É o padre lá que sumiu o que dele. Uma coisa moderada. Não acharam o homem até agora, né? Uma coisa moderada, porque a tendência é as pessoas acharem que quando a gente começa a fazer uma atividade física mais... Não é isso. Aí é por causa da endorfina. A endorfina é a cocaína do corpo. Ela leva a pessoa a isso. Se ela é boboca, não estuda o que ela está fazendo, se ela não tem autoconsciência dos exercícios que ela faz, ela fica escrava da cocaína do corpo, que é a endorfina. Entende? A primeira coisa que a pessoa tem que ver é o seguinte: ela fez algum exercício e ficou muito entusiasmada que ia voltar, ou se não, ela fez exercício, chega num dia, ela não fez, e ela fica irritada com aquilo, cada vez danada da vida, isso é a endorfina que está alterando ela. Tem que desconfiar. Agora, quando ela vira escrava do exercício, é a riscomania. Então ela arrisca a própria vida, ela liquida com tudo, é a loucura total. São essas pessoas aí, ó, tá um monte de coisa que está todo mundo aplaudindo, está tudo errado. Por exemplo, aquele jumping da pessoa se julgar. Parece que aquilo não faz mal, nem faz. Por causa da cabeça, por causa do negócio de bater assim. Isso faz mal. Outra coisa, mulher praticar boxe. Isso é loucura na minha terra. Não tem jeito de se defender uma pessoa que faz isso. Entende? Mas aí é o lado do esporte, não da atividade física. Não, é a mesma coisa. Esporte, desporto, atividade, exercício físico, musculação, aeróbica. Esses nomes todos, tudo é a mesma coisa. Tudo é tapeação. Não vai pela semântica. O problema é o que a pessoa está fazendo, exercitando para transpirar. Pensa assim que você vai entender o mundo inteiro e as bobagens todas que estão nele. Isso é básico na vida. É o comando exterior. Obrigada. Tem lógica? Esse faz sentido para você. Não faz sim. Se não fizer, volta a casa. Eu falei justamente porque assim, a tendência das pessoas é dizerem que a pessoa está se preocupando com a estética. É ótimo. É preciso preocupar, principalmente a mulher. Uma mulher que não se preocupa com a sua própria estética deve fazer um buraco, entrar dentro, colocar uma pedra em cima e não dar endereço para ninguém. Tem que sumir da vida. É o melhor que ela faz. Uma mulher tem que ter apresentação. Senão, o que é isso? Não dá nada. Muito mais que o homem. Ó. O ginossoma é o chamado soma afrodisíaco. Gente, aqui, ó, estão perguntando aqui. A voz de comando citada em patologia, quinta linha. Gostaria que o professor fizesse uma relação da voz de comando com o comando político e o comando militar citados em numerologia. A voz de comando é fruto do temperamento, talento, treinamento ou é fruto da força presencial? Olha, aí tem a força presencial que ela nasce do temperamento com o tempo. Às vezes a pessoa tem uma força presencial que nem ela ainda tem autoconsciência daquilo.
Com o passar do tempo que ela vai descobrir. Agora, aquela força presencial, ela foi gerada pela vontade da pessoa, pela determinação dela, pelo processo da intenção que ela tem e o modo de agir perante o mundo. Aí, então, veja, vem o talento e vem o treinamento, vem os exercícios que ela faz. Agora, outra coisa, voz de comando. Existe a voz de comando militar, mas existe também a voz de comando da mãe com o filho, do pai com o filho, do professor com o aluno. Sempre tem o processo da liderança que tem que ter uma voz de comando. Um professor, por exemplo, que não comanda a classe, deve ir embora. Ele já perdeu. Vocês estão de acordo ou estão contra? É verdade? Então, é voz de comando de quê? Da cátedra. Entende? Não é aquela voz do dono lá do cachorro que ficava ouvindo a voz do dono dele, não é isso. É a voz de comando. Outra coisa, isso também não é o Magister Dicti, só porque o professor falou, não. Mas ele tem que ter uma voz de comando. Eu aqui, por exemplo, se eu não comandar você, isso aqui vira uma mixórdia, uma zona, uma zorra, uma desordem, um caos, anomia. O que mais tem? É a casa da mãe Joana, que é a casa lá do Avinda lá. Ele acabou de falar. Então, veja, nós temos que deixar isso, a casa da mãe Joana. Comandar. Uma dona de casa que não tem voz de comando, na casa dela, o que se passa? Quem é que manda? O cachorro? É o gato? É a criança? É o vizinho? É o lixeiro? Como é que é? Entende? Então, nós temos que examinar bem isso. Sr. Valdo, aqui na trinomiologia e na polinomiologia, na página 23, você colocou um parênteses aí de explicitação, aliteração nos dois. Isso é para chamar a atenção, para a pessoa ver pela forma, para não esquecer. Você vai olhar que é o seguinte, tem, tá, trei. Então, eu vi, mas eu dei uma checada no dicionário aqui, e no caso a literação é quando a rima é no início da frase, e não no final. Então não corresponde mas, quem é que falou que eu falei que é no fim? Mas aqui está no final. Não, está no início. Aqui, ó, eu falei te, tá, tre. Eu sei que está arranjando a situação, não tem nada a ver com isso. Tá, mas e no outro então? E no polinômio? Ele está treta aqui. Mas e no polinômio então, professor Valdo? O polinômio não tem como. O polinômio holossomático, a literação. Aí já vem o processo lá no fim. Mas veja, é o soma que está se repetindo, é a palavra inteira. Não é só a literação, não é nada. A coisa é mais séria ainda. Agora, ó, te vira aí, que quem te deu essa da literação, ela deu pequeno. A literação é mais do que isso. A literação é repetição de sílabas. Entendeu? Agora, no caso do soma, é muito sério. Repete a palavra inteira, soma. Então, soma os somas que você vai entender. O somatório. Tá certo? Soma os somas, nós chegamos no somatório. Agora, o Japa me perdoa, está falando isso, que eu entrei na área dele, aí, na província dele, na paróquia dele. É isso? Mas, olha, você vê se tem lógica nisso que eu estou falando? Outra coisa, Roberto, não siga todas as regras, vamos dizer, da eletronáutica em matéria de idioma e idiomática em cima de mim. Você vai cair com os burros na água. A pior coisa que você vai ver, que você vai cair de quatro, se você for levar o negócio a terra e fogo, olha a minha antonimologia. Essa chateia qualquer um, porque ninguém enfrenta isso que eu enfrento. Eu estou dando antônimo, elastecendo o meaning, a significação, o sentido, a acepção das palavras. E isso aí ninguém enfrenta. Um adicionário que tem antonimologia do jeito que eu faço. Olha o meu dedo, seu nariz. Não tem. Não é um dos mais bravos, você não acha, Rosa? Você que trabalha aí com isso. É a antonimologia. Você também não acha, Adriana? Ela também que trabalha. Você tem. Ela, por causa da matemática dela, que é tudo bonitinho. E outra coisa, o povo pensa que a matemática tudo é certinho. Não é nada. Isso tudo é conversa fiada. Então, vamos devagar com a dor, porque eu não gosto muito de nada que seja de paródia, sabe, factoide. Eu gosto das coisas claras, não interessa se é para mais, se é para menos, se é maior, se é menor.
O problema é a gente ver a realidade, né? Agora, examina a minha antonimologia, tá certo? Depois você volta a falar. Vamos ver o quê? Ó, acaba comigo. Desanca com o processo da antonimologia. Nós vamos arranjar mais um, que esse partido, a maioria não quer entrar nele. O partido da antonimologia é dificílimo, é das coisas mais difíceis que tem. Agora, para começar a estudar o que é antônimo, uma coisa é o partido da antonimologia. Estuda o partido. É uma grei. Pois é, mas é uma grei. É um antônimo, é uma grei, é um pedaço. É um clube, arranja o que você quiser. Organização, clã. Aqui o clã dos antonimólogos. Antônimo. Aqui, ó, uma coisa boa. Matéria de antônimo, os dicionários em inglês são os melhores sobre isso, tá? Eu quero só te lembrar. Pois é, o partido, a questão do meu susto, né? É o porque o partido é um pedaço, não é isso. Cosmo. Não. Ela está pegando uma secção do partido. Pois é, mas olha. Explica para ela, explica. O outro sentido é um corte. Eu sou contra partido. É um corte epistemológico. Pois é. Mas agora no caso aí não, é o clube dos antonimólogos. Por exemplo, o antonimólogo, eles estão às vezes em briga com o sinonimólogo. Sinonimólogo, claro. E por aí vai, tem outro. Por definição, né, professor? Pois é. Sinônimo e antônimo. É isso. Sr. Valdo, quero entender o seguinte, o acúmulo de recins de várias vidas que mudam o temperamento? Ou não é só isso? Acúmulo de mini-recins. Mini-recins. Eu, por exemplo, não admito pessoalmente Max Recins espontânea, de uma hora para outra. É aquilo que eu falo sobre o processo de mutação, vamos dizer, de abalar a situação. Eu acho difícil. Essa grandona. Então, são mini recins. E o temperamento, quando o senhor fala em temperamento, assim, é a essência, é o modo de ser da pessoa, é isso? É o estilo dela. É o que ela funciona, o modo dela se manifestar. Esquece o corpo da pessoa. Ela é um foco de energia autoconsciente. Aquela manifestação daquele foco é o temperamento dela. Então, como o senhor fala, é a última coisa que vai alterar. É a última alterar. coisa que muda. Por exemplo, eu desejo ter um temperamento de consciência livre, mas está difícil. É tanto que eu tenho pedido auxílio para o Antônio, para o Sérgio, sabe, ali, ó, o Marco Antônio, que está ali, de vez em quando, cada um na área dele. Ele dentro da filologia, ele dentro da direitologia, ele dentro da medicinologia, mas é duro. Porque eu crio uma certa confusão para entender isso, porque assim, mudou o temperamento, me parece que é quase uma outra pessoa, não é? Porque mudou tudo. Não, depende da mudança, porque às vezes são mudancinhas pequenas. Depende. Agora, urubuceba, tá? Estou tentando. Toda reforma, quando ela é visceral, em matéria de saúde, como é o seu caso, mexe com o temperamento. Então, por isso que eu estou estudando. Por isso que eu quero entender isso. É sim. Você está começando a pensar certo, é por aí. Repete isso que o senhor falou agora. Antes. Todo processo que mexe com o processo somático, que nós estamos mexendo aqui, ó, somatologia, isso. Mas que vem do exterior para a parte interna, mexe no temperamento. Porque quem comanda lá dentro é o temperamento. Bateu na porta, o que você está invadindo? Invadiu a casa. Então, por exemplo, uma doença... Tá. Você está começando a entender? É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero entender. Você está chegando certo. Tá bom. Bem-vindo. Welcome to the club. Valdo, eu gostaria que você analisasse a questão do comando aí, dizendo do governo federal do Brasil. Vários acontecimentos aí recentes denunciam essa falta de comando. Eu andei lendo até, se falou... nós temos três... A questão indígena, a questão lá da Amazônia, um monte de coisa. Junto com a governo oficial e dois paralelos. É o que nós estamos vivendo no Brasil. Auxiliado pela justiça que está batendo pino na Amazônia. Auxiliado pela injustiça, porque a jurisprudência está falhando. A base de tudo é a falha da jurisprudência. Aonde, há muitos anos, faz mais de meio século, aonde os magistrados deixam de governar,
a baderna toma conta. É a anomia. É o que está acontecendo no Brasil. Essa questão daquela freira lá americana agora... Não, que não o, é isso. A hora que os juízes vão levou 30 anos, agora... Aqui, a hora que os juízes mudou a justiça, mostra que não tem mais ele foi absolvido antes. Agora a própria OAB está contra a imprensa, é loucura. Ele foi condenado a 30 anos antes, agora foi absolvido. O mandante lá... Agora, eu estou de olho para na Amazônia. Quem é que matou essa menina? Vocês acham que vai ser condenado quem matou? Esse cara com dinheiro, ele vai ficar, pode ser até condenado a ficar solto. Como diz o cara, dá um desamo na gente, ô brasileiro. Você é um cara, dá um desamo de ver isso. Agora, nós precisamos de mudar. Não é só todas essas mudanças que eles querem, não. A jurisprudência precisa de mudar também, desde o pequeno até o grandão. Tem muita coisa para mudar. Vocês não acham? Vocês aí? Agora, o que a justiça quer? Ela quer prova? Eu não entendo tanta prova que é. Veja no caso dessa Isabela ali. Mas essa tem Isabela, indício que é prova. Eu vejo uma coisa muito positiva nisso. O Brasil já está começando a ver os detalhes dos filmes americanos policiais. Isso é ótimo, isso não havia na minha terra. Isso é coisa dessa última 2 décadas aqui. Uma outra coisa, está aparecendo um senhor que eu admiro muito, que é um dos maiores psiquiatras, que é a meu ver, o Dr. Calvani. Ele já apareceu várias vezes falando sobre os assuntos. Esse homem é uma das cabeças do processo da medicina legal no Brasil. Eu conheço há muitos anos ele. Fora de série. E esses dias ele apareceu. Você viu esse psiquiatra? Ele é fora de série. Calvani é fora de série. Então, o que admiro muito esse homem. A cabeça. Tem experiência mesmo do assunto. Medicina legal é um dos negócios que eu estudei muito. Você está entendendo? Divido o programa de direito. Direito com medicina. Eu sempre fui interessado nisso, então eu estudei muito. Agora, muita coisa eu aprendi com as coisas derivadas desse. Igual do Calvani. Mas essa falta de... Ele dava, né? Pois é. A falta de comando, pelo menos atualmente, ela está mais para o lado da justiça do que para o próprio Poder Executivo. Não sei o que o Poder Executivo poderia fazer, teria que talvez mudar a Constituição, sei lá, porque isso é uma vergonha total. Ficar de olho nisso e pôr a boca no trombone, pelo menos, para mostrar, né? O que a gente pensa. As pessoas não podem ficar inermes observando essas coisas todas que estão se passando. Agora, outro dia... Agora, por exemplo, observa bem, vê se tem razão na prática, se o Brasil tem 3 governos atualmente, tudo indica que tem. São governos setorizados, mas são. Por exemplo, tem setor de cidade igual Rio de Janeiro e São Paulo, que o governo titular, aquele que é o legal, ele não comanda. Se tem uma área dentro da cidade que o governo central não manda, quer dizer que tem outro governo. Isso é que chama governo paralelo. Agora veja, isso é nas cidades. E agora nos estados e nas fazendas e nas cidades fora, nos municípios. Entra o MST, faz o que bem entende, tudo fica por isso mesmo. Agora estão fazendo os negócios até com índio. Os índios já estão começando a virar, não é? Grandes governadores. Daqui a pouco não vamos ter governador. A imprensa está denunciando. Não, isso aqui agora, esse terreno todo é nosso, aqui é um governo separado. Vocês vão ver que daqui a pouco vai ter gente. É capaz de vir os tarras lá. A Laura não está aí. Mas vem aí a turma para reclamar, né? Vamos fazer o desmembramento disso. A imprensa denunciou esses dias que tem meia dúzia de índios em várias áreas. Eles têm áreas maiores do que certos países. Aí gente, tem a hora que falta o comando na cabeça, embaixo os ratos tomam conta. E a questão... Isso é o processo da pirâmide. A questão se o vértice está furado, toda a base já estourou. Agora, eu não sei se o problema é mais do executivo ou do judiciário, dos dois juntos, 50% cada um. Não, aí é uma mistura, mas a coisa mais séria mesmo é de quem comanda. Se o comando é frágil, vocês vejam, o presidente da República, ele vacila, ele muda de posição, ele não tem autoridade muito grande, ele faz apenas o populismo, ele segue a onda daquilo que manda no momento. Outra coisa, ele bate palma para todo um monte de personalidades que são marginais, ele levanta aquilo mesmo depois que a pessoa foi condenada.
Quer dizer, ele não vê as grandes personalidades que tem por aí para ser aproveitada, não quer saber. E olha muito o egão dele. Tudo é ele. Então, veja, o que você quer no Brasil? A situação fica precária, né, numa condição dessa. Agora, vamos ver se esse terceiro mandato, vocês colocam isso no lixo. Se tinha falado... Isso aí é uma das coisas mais perigosas que tem. Vamos ver. Se tinha Quais são as reais intenções que tem nisso? Ontem eu vi o presidente da República falando que ele é contra a ditadura. Eu falei assim, precisa de gravar isso aí, mandar para tudo e mandar para ele. Ele apoia o Fidel Castro. Para ele lembrar sempre disso, porque ele está dizendo tudo que ele falou no Fórum de São Paulo. Você está entendendo? Não sei o quê. Tomara que tenha encaminhado, não é? Um outro viés mais cosmoético. E apoia o Fidel Castro. Agora, outro dia você falou do general Heleno, até me perguntou se eu sabia, agora eu dei uma pesquisada. Esse general Heleno, ele está mais nessa questão indígena aí, que é um monte de problema. Não, mas não é não. Ele é uma cabeça. Também, além disso. Isso aí eu já conheço há muito tempo. Esse homem é uma cabeça. Eu estou falando aqui as personalidades. Vocês pensam que eu estou só acabando com as personalidades agora, a minha do Brasil? dúvida... Não. Nós temos muitos gênios aqui. Hoje mesmo eu estou falando em dois. Ó. O Talvânio Moraes. É um... O general Heleno é outro. Isso aí são cabeças, essas pessoas são... A minha dúvida é se sempre o movimento militar se leva à ditadura. Agora, tomara que se ele se candidatar Olha, eu prefiro um general igual o Heleno do que ficar nessa esquerda melanciosa que está aí. Esse aí é muito mais perigoso, porque esses aí não estão pensando no Brasil, eles estão pensando em dominar o continente. Agora, quando um pré-serenão quer virar serenão e acha que é um serenão, é um perigo. Mas você acha que uma ditadura... Esses caras que querem dirigir as coisas, dirigindo o continente, isso é coisa ditadura de direita seria... Isso é coisa de serenão. E qual a solução? Você acha que uma ditadura de direita seria a solução? Não, eu não acho que ditadura nunca é a solução de nada. É a solução da baderna, da loucura e da morte. Agora, gente, uma coisa muito séria que a gente precisa de ver são os processos, como é que a personalidade com o poder, ela se desvia. E isso, ela não se desvia apenas consigo, ela contamina o grupo. Então o grupo karma vai todo para o buraco. Existe um negócio muito sério sobre o processo, por exemplo, nazista. As pessoas não devem esquecer o que aconteceu lá. Ainda agora, recentemente, foi você que arranjou o filme para mim. É contrato, você lembra como é que é o nome? Eu sei que é um contrato arriscado, que é um negócio que eles fizeram lá. Agora, o que é que se passa? Esse filme, por exemplo, vale a pena ver porque eles entraram em todos os detalhes para ver o problema nazista junto com os judeus. Mas esse tem detalhes do processo lá dentro do segundo escalão. Então aparece o Himmler, aparece o Eichmann, está entendendo? E um grande judeu que queria ir para a Suíça. E ele teve que dar todo o império da fortuna que ele criou na Alemanha para o Himmler, sabe? Que é o cara que matava todo mundo. Mas agora, os diálogos e a situação que tem, o ambiente que eles mostram, é uma perfeição. O nome do filme? É esse, Contrato Arriscado. Alguém já viu esse filme? Vale a pena ver. Eu vi, pensei assim que eu vi no lugar, então ela arranjou para mim o filme, para eu ver. Mas agora, eu não gosto de ver mais isso, porque tudo quanto é processo de nazista, eu já vi depois de 50 anos, já viu tudo. Mas esse aí é muito bem feito, em cima do lance. As personalidades que eles mostram do segundo escalão, que era aquilo mesmo. Era o jeito de que está aí. Agora, tem umas coisas em nazismo que eu, por exemplo, fico só observando, não sei o que se passa. A Alemanha, por exemplo, é uma cabeça na ocasião. Estava na ponta em matéria de cabeça. Vocês têm uma ideia? Tudo quanto era máquina, que era alemã, todo mundo dava preferência em relação com todas as outras que apareciam aqui naquela ocasião. Isso na década de 40, de 30, tudo era assim. Agora, com a guerra, essas coisas todas implodiram. Agora, o que eu vejo é o seguinte, quando meu filho estava pequenininho, com 2, 3, 4, 5 anos, nós estivemos na Alemanha. Havia uma verdadeira ojeriza dos alemães com a criança.
Agora, eu fui olhar, era com todas as crianças. O povo estava com raiva de menino. Não, é isso que eu quero que vocês ponderem. Vamos pensar. Agora, veja, o meu filho é de base alemã, o nome dele é Wesdorf. Como é que é isso? Tem um nome, Wesdorf. Wesdorf é até um local, uma localidade da Alemanha, até das nobres que tem lá. Wesdorf. Mas o menino, só de ser menino, o povo já olhava tudo contra ele. Eu vi aquilo, não entendi nada. Eu falei assim, isso foi na década... Hein? Criança em geral. Aí eu fui olhar. Apareceu gente, ia entrar no trem, aquela coisa toda. Eu cheguei para as mães e falei assim, vem cá. Os seus meninos também são assim, são hostilizados aqui, o povo fica tudo de olho assim. Eu disse, olha, é generalizado atualmente na Alemanha. Está todo mundo contra a criança. Agora, eu não sei a raiz disso, mas veja, esse cara lá, na Alemanha, por exemplo, quantos pais já não mataram criança nesses últimos tempos? Uma outra coisa, esse cara que estava lá, a menina que ele arranjou filho com ela, com a filha, na Áustria, né? Tem uma que ele mesmo matou. Vocês estão entendendo? Agora veja, que relação que é que tem o campo de concentração e a Segunda Guerra com isso? Quando nós estivemos na Alemanha, já tinha mais de 2 décadas depois da guerra. Eu vi isso na pele. E a minha mulher, na ocasião, que era de base alemã, achou aquilo uma loucura. Eu falei com ela, como é que é? Você quer vir morar aqui? Ela falou assim, nem pagando. Não. Agora o filho dela, a gente andando com a criança por todo lado. O Arthur era até um menino bonito, cheio de vida. Mas havia uma hostilidade ambiente contra a criança, de modo geral. Porque eram filhos dos soldados, vencedores? Será isso que era que eu quero saber. Pode até ser, hoje eu não vi. Pode ser hipótese. Aonde estão matando mais filhos e crianças, essa coisa toda é na Alemanha até hoje. Gente, isso já tem 50 anos depois da Segunda Guerra. Hein? A minha hipótese, eu estou estudando isso aí. Eu acho que tenho a sua razão. A hora que apareceu esse homem que falou aqui, eu falei assim, aposto que ele deve ter matado também criança. Foi batata. É um monte desses. Você está entendendo como é que é? Tem um monte de mulher que já matou filho de tudo quanto é jeito lá. Outras colocaram em geladeira. Observa, onde tem mais é na Alemanha. Agora veja. O que será? Que reação é essa coletiva que deu dentro do ambiente a partir da Segunda Guerra? Eles exaltaram demais o processo de eugenia e outra coisa. Vocês sabem, esse filme aí eu queria ver, um dos motivos é justamente isso. Que lá havia um processo que tinha um nome, que era uma campanha que os nazistas pegavam as mulheres que eram voluntárias e arranjavam um filho com a mulher, que era para melhorar a raça. Vocês sabem disso? Já viram isso? Os nazistas fizeram isso tudo. Agora, vê, nesse filme, eles estão falando isso com detalhes. Inclusive, um oficial queria pegar a mulher do outro na frente dele, lá com a situação toda. Agora, depois, ele descobriu que ela era judia. Aí ele desinteressou e ficou danado da vida, foi lá contra. Ele acabou sendo morto lá no filme, na história que eles mostram e tal. Mas então, vocês vejam, será que eu devia desse processo, vamos dizer, da gestação forçada da turma que era voluntária nazista? Eu não sei. Estão começando a entender agora a situação? Eu nunca cheguei a examinar isso demais, mas agora, por exemplo, examinando os processos do nazismo, desde aquela época lá, da década de 70, quando eu estive lá com o Arthur, a coisa é séria. Outra coisa, eu não estive em qualquer área, não. Uma das áreas que eu fui é das mais nobres da Alemanha. Frankfurt, por exemplo. Eu fui em Langen, que é lá perto, que tinha a parte da família, com os negócios tudo lá. Nós vimos tudo de perto. Agora, eu como sou experimentador, pesquisador, observo tudo, anoto tudo, aquilo ficou engastalhado aqui. Eu agora estou começando a ver que talvez a hipótese seja isso. O senhor julga essa hipótese no caso de milhares de mulheres alemãs violentadas por... Muitas mulheres alemãs violentadas por soldados russos? Não, a gestação forçada foi com o nazismo. A violência das mulheres alemãs foi no pós-guerra. No pós-guerra, mas agora o problema não é só isso.
Mas isso não, eu não vejo. O que eu vejo é o seguinte: aquelas mulheres que se predispuseram a parir, nazista com nazista, alemão com alemão, ariano com ariano, como eles chamavam, você está entendendo? Com o passar do tempo, aquilo deve ter repercutido. A guerra acabou, foram derrotados, aquilo deve ter criado um ambiente de mal-estar, de contrafeito terrível na história. Aí eles começaram a ficar contra a criança. Agora, está chegando vários desses países que vocês sabem que ninguém está parindo mais, não está dando mais a luz. Está começando a criar problema porque a população está caindo. Então, veja, isso tudo é um processo sociológico que precisava de ser mais claro. Até hoje eu não vi nada que explicasse isso. Deve ter gente que já estudou isso. Eu estou falando para a gente ver se tem mais gente que andou estudando isso. Mas esse caso, por exemplo, tem um nome, tudo em alemão, de todos esses voluntários. Agora, o filme toca nisso de frente. Fala o assunto lá com a mulher. É muito interessante o filme, vocês verem. Quem se interessar pelo assunto é bom ver. Pode dar um recado? Para os teletertulianos, houve um problema no nosso site com relação à votação. Então, não está sendo possível fazer a votação online. Tá? A gente pede desculpas e agradece a compreensão de vocês. Amanhã já vai estar tudo certo. Obrigada. Professor. Agora, tem aqui umas perguntinhas. Qual a melhor maneira de se proteger de assediadores intrafísicos? Intrafísico é o seguinte: arranjar outro endereço. Mudar a geografia é o melhor que a gente faz. Isso é a melhor proteção, você está perguntando? Agora, outra coisa é mostrar, através de exemplos de alto nível cosmoético, como é que a pessoa pode mudar. Ver se tem chance, né? Às vezes vale a pena. Dá um exemplo. Gostaria de saber a relação entre a opção de viver de luz com comando exterior. Viver de luz com comando exterior. Como é que é isso? Não, tem paciência. Tem paciência. Eu não vou falar sobre isso, não. Me poupe. Essa aqui eu posso pedir. Né? Eu vou falar sobre o povo que vive de luz. Não existe isso. Isso tudo é tapiação, tá? Deixa disso. Eu aqui, ó, já tratei de 2 pessoas que estiveram aqui durante muito tempo, que era desse povo de vivência de luz. E tudo tinha tóxico atrás. Você poderia explicar melhor a tributologia, predomínio do sentido somático, ao tratamento do autodiscernimento, quanto à psicobiologia? Miologia é o estudo dos músculos. Psicobiologia é quando a mente da pessoa comanda os músculos que ela tem. Agora veja, os sentidos somáticos são os 5 sentidos básicos e mais uns 10 que existem, outros que são derivados disso, igual, por exemplo, eletrizão, o processo, por exemplo, de eletricidade que você sente, tudo é um tipo de sentido. Agora, o que é que se passa? O autodiscernimento contra a psicobiologia é a psicomotricidade da pessoa no comando exterior. Aquilo que eu falei, por exemplo, do carro. A pessoa, por exemplo, que não dirige carro, que ela... Ao outro, por exemplo, que tem 2 mãos esquerdas, que ele não é bom no processo de reflexo. Isso aí mostra o processo da psicobiologia. Psico é da psique, é da mente, é o processo do cortical. É aquele comando que vem da cabeça para a parte do corpo, as extremidades. Agora, miologia, mio quer dizer músculo, é estudo do músculo. Então, estudo de todo o processo dos componentes do corpo, da psicomotricidade. Então, da movimentação do corpo. O problema do comando exterior, a movimentação do corpo, a biologia, a psicobiologia é muito importante. É a psicomotricidade. Mas quem é que está com o microfone? Pode falar. Professor Valdo, voltando ao general Heleno. Né? Ao quê? Ao general Heleno. Ah, sim. É justamente isso que o Arlindo estava falando. Ele está fazendo toda essa discussão, quer dizer, ele está aparecendo que ele está contra os índios que estão querendo pegar terras uma do lado da outra. Acho isso errado. Então vão ficar ele com tá terras. Eu acho que está certo. Não, está certo. Está certo. Gente, porque vão ficar com territórios maiores que certos. Por que é que eles não fazem a reforma agrária lógica, racional, para atender gente que não tem casa, gente que não tem terreno, gente que é índio, gente que é o outro, gente que é aquilo que veio? Sim, não apenas Por os quê? índios. Agora fica fazendo esse negócio, está tudo errado. Agora você vai pegar aquele monte, colocar meia dúzia de índio, você está entendendo? Que são hoje... milhares de quilômetros. Para quê?
Mas esse é o discurso do general. Outra coisa. Esse é o discurso. Qual a população de índio que tem no Brasil hoje? É mínima. Não, e eles estão fazendo, eles vendem, eles já estão assimilados. Bem, mas a questão não é essa. Foi uma coisa que o senhor falou um pouco antes, depois que o Arlindo pediu a palavra. O senhor falou, pois é, está na hora de colocar a boca no trombone, quer dizer, a gente falar alguma coisa. O que a gente pode fazer? Quer dizer, seria um comando. Eu como cidadã, como é que esse comando exterior meu? As pessoas daquilo que você pode. Pois é, isso mas é o como? Processo real Eu, da pessoa, cidadania. uma pessoa. Aqui, ó, esse negócio que eles falam muito de cidadania, identidade, devia de ser a pessoa conscientizar os outros da realidade que ela já pode vislumbrar. Nós estamos vendo isso aqui. Então é bom colocar a boca no trombone, fazer um somatório de ideias a respeito, para clarear o assunto. Porque o problema todo, às vezes, falta isso. Como disseminar isso? Disseminar mesmo. Se a pessoa dá aula, e certas coisas da aula, dentro da sociologia, ela fala essa verdade. Outra coisa, cidadania e identidade é uma das coisas que estão na boca de todo mundo. Outra coisa é sustentabilidade. É a palavra que está na boca. Então vamos aproveitar isso que está na moda e levar para aquilo que pode. É o que eu tenho falado aqui de vez em quando sobre o processo. Então, uma outra coisa, se de melhorar, você não acha a consciência de politização do brasileiro? Eu acho, mas não suspeito, não, eu sou curiosa. Você não está com o trabuco na mão, você está com o microfone. Já foi. Você mudou. Aqui, ó, você está com o microfone na mão. Então é muito importante o microfone. Eu nem peguei o trabuco. Fiz só uns exercícios, mas eu não peguei. Gente, mas não foi a Vera. Você sabe armar uma metralhadora? Vem cá, você sabe armar uma metralhadora? Você sabe armar uma metralhadora? Tá fora. Não. Hoje não. Não, nem. Não, e há muito tempo não, tem tempo. Não. Ana, eu sei que hoje você é a nossa estrela da paz. Mas agora... Estou querendo. Por isso, menos, mas por isso eu estou perguntando. Mas agora, o caso todo é o seguinte, você tem autoridade moral e vivencial para falar. É menos. Você fala. Não é menos, não. Você tem. Mas que vergonha, não, isso faz vergonha. Gente, quem é que já mexeu com isso aqui assim, igual ela, que não era profissional e que sabe, por exemplo, montar uma metralhadora e funcionar com ela? Quem é que sabe? Acho que é só você. Tem isso. Isso não mas você era de exército. O que você era? Era também? Ele foi também. Mas ele não era do Brasil. Ele também. Ele não era do Brasil. É Argentina. Tem que passar. É a mesma turma. Tem que passar ali a fronteira. Agora, só ele? Tem mais alguém? Nada? Professor, mas eu comecei perguntando... Essa vida que eu estou falando. Professor, eu comecei... Nessa vida, tá certo? Viu? Eu não falei nada, viu, Dulce? Professor, eu comecei perguntando, como estrela da paz, com pacifismo, como é que a gente pode interferir efetivamente... É você falar as experiências amargas que você Então, quem é professor, quem é médico, quem é fisioterapeuta, quem é médico, quem é professor, quem é fisioterapeuta, quer dizer, fazendo essa explicação e votando bem. Não, explicar, né? Por exemplo, olha, Che Guevara é besteira. Falar umas verdades. Revolução e trabuco é bobagem. Olha o Cro-Magnon. Sim. Olha o Cro-Magnon. Olha o Cro-Magnon dentro de você, que vai estar aí, que é o proto-reptiliano. Acabou.
está dominado. Tá certo. Comando interno. Vamos falar isso. Vamos falar. Cromanhon não. Tudo dominado. Mas tá, Daniel. Professor Walter, página 23. Sim. Interação, a interação cérebro. Qual seria mais para que ocorra? A primeira coisa é você ter uma vontade forte, que vai ter uma intenção adequada e equilibrada. Agora, a partir disso, é que você vai dominar seu corpo humano. O corpo humano é dominado por essa intenção que funciona nos dois córtex. Quer dizer, um córtex só, mas tem dois hemisférios. Isso é o que eu cérebro, é a massa cinzenta, a massa branca, aquele negócio, principalmente a cinzenta lá, os negócios, e a branca. Agora, isso aí comanda as vários, vamos dizer, subterrâneos, que é o sistema nervoso central que comanda as outras dependências de porão. Então, uma delas, muito séria, é justamente o cerebelo. Cerebelo quer dizer cerebrozinho. Cerebrozinho. Ele é pequeno. Mas é ele que comanda o processo de todo o processo de psicomotricidade, essa coisa toda, passa por ali. Então, a interação cérebro-cerebelo é isso. Por exemplo, uma pessoa, ela vai lá e o médico fala assim, ó, coloca esse dedo no seu nariz. A pessoa tem que fazer, não pode vir para cá. Aqui. Ele tem que para mostrar o reflexo. Agora, junta aí, ó, fecha os olhos e junta os seus dedos. Você está entendendo? Isso tudo é reflexo, é o processo da psicomotricidade que entra no problema. Você que é especialista em fisiculturismo, você sabe disso. Então, veja, essa relação do cérebro com o cerebelo. O mal das pessoas é que elas entram na riscomania. Então, o cerebelo domina o cérebro delas. Não é o cérebro dela que domina o cerebelo. Uma pessoa da riscomania, está faltando o quê? Ele colocar o cérebro a funcionar. Porque só ele é dominado pelo cerebelo. Então, você pode dividir a humanidade entre dois níveis básicos sérios de pessoas. Os cerebelares e os cerebrais. Os cerebrais são em menor número. Os cerebelares são em maior número. A maior prova é isso que nós estávamos falando aí, o processo do belicismo. Ele existe em vidas cerebelares. Tem lógica isso? Artes marciais. Besteira. Arte marcial. Eles querem dourar a pílula da morte através da arte marcial. Entende? Arte marcial. Se é marcial, é de Marte. Marte é matança. Você vai ter a morte da matança, a arte da matança. Então, você está ajudando o suicídio? Então, começa por esse nome. Artes marciais. Está tudo errado. E não é semântica. É lógica. É racionalidade. É o sentido da coisa. É o equilíbrio da ideia. A coisa prioritária. Começa pela expressão. Artes marciais. Vocês não acham que está errado? Você agora vai bater palma aqui para Marte? Marte quer dizer guerra, matança. Desde a guerra. Está claro? Então é isso. Cérebro, cerebelo. Nós aqui, ó, quem aguenta a conscienciologia são os cerebrais. O cerebelo não aguenta. Dentro daqueles 10%, teve gente aí que foi embora, porque alguns eram cerebelares. Coisa muito séria. E outra coisa, o pior tipo de cerebelar é a prostituição. Prostituição, que é a pessoa que faz do corpo uma arma. Essa aí quase ninguém lembra. São pessoas cerebelares. Toda pessoa de riscomania, toda pessoa fanática com processo de esporte, Olimpíada, tudo isso. Aqui, não adianta ver e louvar as coisas bacanas que tem no esporte só. Não, tem que ver isso também. O povo não vê. Agora, os cerebelares, eles, quando tem um negócio muito forte, que ele é muito forte em cerebelo, ele às vezes pode prejudicar o cérebro de uma maneira de doido. Olha um caso agora recente de uma pessoa que nós falamos aqui essa semana. Quem é? Quem é? Ronaldo. O cérebro não funciona bem nele, né? Mas o cerebelo é o máximo. O cara é um grande jogador. Era para ser o maior. Mas o cérebro acabou com ele. E ele jogou o cerebelo no buraco. Então, veja. A hora que começa
Então, o problema todo é o seguinte, no futebol, o cérebro entra aqui, ó. É na Kundalini, tá? Porque, ó, é a bola. Agora, pior, você vai falar, não, Valdo, esse também cabeceia, piorou. Não, ele também joga com a cabeça a bola. Você está começando a entender? Não, mas ele também é. Ele não. O processo é que desvia. Então você vai ver toda risco-mania, todo risco maníaco é comandado pelo cerebelo. Você entendeu? Agora, é o cerebelo também que movimenta, não é só o problema de prostituição. Por exemplo, a anorexia é um processo cerebelar, mal aplicado para o corpo. Você está entendendo como é que é? Observa bem isso. Então, ó, se você começar, você que entende bem aí, que está na sua área, essas coisas, examina e olha a pessoa quando ela chega para trabalhar com você. Ela é cerebral ou é cerebelar? Muito cuidado com aquele que é dominado pelo cerebelo. Ele pode criar problema para você. Agora, o cerebral é aquele que é lógico, que procura ter racionalidade, que pondera. O cerebelar, por exemplo, na arte, balé, a dança. Aquele nosso amigo, nós fizemos aqui, lembra? Flat. Você quer mais? Aquilo não é só cerebelar. Ele é kundalínico, pré-kundalínico. Tudo dele é o pé. Mas é uma cabeça. Ele está tentando equilibrar. Lembra que eu falei que esse é um cara que a gente precisa de olhar, porque ele está tentando equilibrar a situação. Valdo. Porque o cara é terrível. Tudo ele pensa, detalhe, aquele negócio todo. Mas é igual o meu amigo, por exemplo, aquele que queda de paraquedista, que ele caiu e não se matou. Aí ele olha todo o detalhe. Então, ele está tentando sair daquilo. Você entendeu? No nosso meio aqui, qual é o indicador maior do cerebelar, por exemplo? No nosso meio aqui, quem é que tem isso mais? Não. Como que a gente pode... Não, para a pessoa ver que ela é mais aqui das nossas coisas, é a hora que ela tem mais lógica. Gente, para aguentar essa nossa tertúlia, esses anos todos de vocês, se vocês não tiverem um pouquinho de ponderação, de lógica, de raciocínio, e usar o cérebro, vocês não aguentam ficar aqui. Isso aqui vai ficar sem graça, você não se ajusta. Então, veja, vocês não são comandados mais pelo cerebelo. Você tinha falado que vários... Aqui, nem o Oswaldo não é mais comandado pelo cerebelo. Você falou que vários... Nem o Eliel não é mais comandado pelo... Quem mais? Tem um monte aí. Vários que foram embora. É você também. Nave Capitânia não é mais. Você falou que vários que foram embora eram cerebelares. E que para ter cuidado com o cerebelar, como que eu identifico um cerebelar? Já teve gente aqui, devido à prostituição, não aguentou ficar conosco. Isso é processo cerebelar. Tem um monte de casos desses. Presta atenção. Coisa mais séria. Queria retornar lá na questão do nazismo. Você falou da importância de não esquecer, de manter isso registrado, né, vivo, mas seria através de registros, livros ou documentários. Digo, a questão dos ambientes. Eu mesmo escrevi, o Homo sapiens. Isso. Mas os ambientes lá, isso deveria ser retirado, aqueles Auschwitz, aqueles campos de concentração. Pois é, mas eles exaltam isso cada vez mais. Eu não falei para vocês que chegou um livro aí, é sobre Auschwitz. Isso. O livro é terrível, está lá embaixo. Mas isso aí devia reorganizar. Mas é um documento, nós precisamos desse documento. Mas não do espaço físico lá, né? O espaço não, eles deviam de fazer a reurbanização, tirando aquilo que eu chamo, que é o estigma ambiental. É criar o anti-estigma ambiental lá. Mas eles exaltam aquilo. Agora veja, até que ponto que eles precisam daquilo. Agora, outra coisa, nós estamos caminhando já, são 60 anos que essas coisas já passaram. O filme aí, por exemplo, ele é baseado em 1944, faltava um ano para acabar a guerra. Agora, o ator que faz o papel do Himmler é uma perfeição. É a cara dele, parece com ele, as coisas todas, porque eu lembro disso tudo. Eu era garoto e lembrava tudo por causa do meu pai, as coisas todas, eu acompanhei isso tudo. E outra coisa, quando a guerra terminou, eu estava no internato. Era uma das coisas que a gente estudava. Em 1945, eu tinha 13 anos. Hein?
O filme não, o filme é europeu. Contrato arriscado. Agora, o filme, em matéria de processo, de ambiente, de situação, ele é perfeito. A turma que tem, os processos, o alemão que eles usam é perfeito. Tem muito alemão lá no meio, por isso que saiu certo. Porque geralmente quando entra americano, está falando de alemão, sai tudo errado. Esse aí não, esse aí está certo, tudo bonitinho. É sério. O filme é muito sério. Agora, ó, você vê que eles criaram um clima que é o da época. Você entra naquilo, você vê a situação como é que é, e todos aqueles conflitos, os problemas que tem ali dentro de intenção, de má intenção, a situação é terrível. Muito bem feito o filme. Vamos falar a verdade. E outra coisa, não tem assim grandes atores conhecidos, não. Mas é gente boa. Está no meio da história, o filme não é de jogar fora, não. Meu sogro era filho de alemão, formou 2 famílias, teve um total de 6 filhos, mas parecia ter horror a todos os filhos. Será que tem que ver com o assunto citado anteriormente? Seria bom estudar. A consciência política está contaminada pelo maquiavelismo, olha, há muito tempo, né? O Maquiavel é representante da baratosfera. Até o Antônio já aderiu a isso, você não admite? Hoje, até o Antônio já admitiu. Ele que era o advogado de defesa do Maquiavel, deixou, e hoje ele é do Ministério Público, ele é promotor atualmente. Promotor. Sim. Sr. Valdo, dentro da antonimologia, sim. Eu quero entender o seguinte, o item 2, desgoverno autopensênico. Sim. Não é a mesma coisa do 5, autodesorganização? São sim, similares. Mas não é a mesma coisa. São similares. Autodesorganização é uma coisa, agora desgoverno autopensênico é outra. Autodesorganização, eu estou falando que a pessoa tem desorganização geral. Agora lá, esse primeiro veio até antes, está falando desgoverno autopensênico. Então, se a pessoa não penseniza direito, é muito pior que a autoorganização que todo mundo está vendo que é, entende? Ah, tá. Está na base. Eu estava entendendo está na matriz. É isso que eu falei aqui sobre antônimo e sinônimo. Olha só a nuance da acepção da ideia. Entende? Agora eu coloco para criar problema de criatividade, de heurística, de Neo-Verpon e de novas ideias na cabeça do leitor. Foi para isso que a gente criou a antonimologia. Isso não tem parte nenhuma. Você pode procurar, eu nunca achei esses anos todos. Porque eu pensei o seguinte, pensênico, pensamento, sentimento e energia. Então, desgoverno no geral. Não, e agora, aí... veja só, eu pergunto, vamos pegar uma pessoa aí para analisar isso. Sérgio, você que é do direito, direção autopensênica é a mesma coisa, veja bem, do desgoverno autopensênico e da autodesorganização? Cada um tem uma condição. O que vocês acham? Não, acho que autodesorganização são várias muita faltas coisa. de direções, né? Seria, por exemplo, assim, o senso lato. Seria uma coisa muito agora, focada. Essa direção, vamos dizer, o desgoverno autopensênico, seria o senso seria o oposto, né? E esse é o pior que tem, que está dentro da pessoa. Por isso que ele vem em primeiro lugar. Tem lógica? Você vai começar a ver? Não, seriam sentidos contrários, né? Ou você vai na direção ou você vai no desgoverno. Isso. É pensar no carro desgovernado, né, Walter? O carro da direção ou está desgovernado. O problema é esse. Quem é que está com o microfone? Eu estava na fila aqui, você já veio na mão. Bateu, então. Qual a relação entre cerebelo e umbilico chakra? O cerebelo, o umbilico chakra, por exemplo, era chamado de a segunda cabeça da pessoa. É o cérebro abdominal, que hoje a gente fala. Então, por exemplo, o subcérebro abdominal está aí. Tudo isso diz respeito ao cerebelo. Você tem que lembrar também que o parto, por exemplo, que é a parte animal, vegetativa da mulher, é tudo dessa área. Então, tudo é um processo vegetativo. Agora, veja, isso diz respeito ao sistema nervoso secundário. O que é o sistema nervoso central? A base mesmo são os 2 córtex. Se você tirar o cérebro, não tem sistema nervoso central, tá certo? Agora, sistema nervoso secundário.
Tem vários nomes para isso. Simpático é o periférico, é isso, exterior. Esse, o cerebelo, é que comanda a coisa. Então o cerebelo é como se fosse uma cabine de comando. Subcabine, debaixo da cabine superior. Está entendendo? Comandando a movimentação propriamente física. Mas agora, o processo a teoria, a decisão, aonde que é que tem, por exemplo, a grande mente que funciona, é no córtex. Pois é. Ela age, ela atua, ela funciona sem pensar. Então, isso tudo é importante. Entende? A diferença aí é essa. Então a relação é bem grande, né? Umbilico e cerebelo. Agora, ó, uma coisa. Uma equipe se prepara para assaltar um banco. Sempre tem uma cabeça. Esse é o cérebro. Agora o resto tudo é cerebelo. Como é que chama essa pessoa que é o cérebro? Como é que é em inglês o nome? Pois é, mas em português, como é que é? Não, tem um nome também. Ah lá, ela acabou de falar. Mentor intelectual, é o mastermind. Entendeu? Então vocês vejam, vocês já viram algum fato, alguma história, algum filme, qualquer coisa que tem, todos eles são mastermind? Não existe. Por quê? Os masterminds não aguentam ficar juntos, é o que acontece na máfia. Por isso que cria as famílias. Vocês estão entendendo? Então a liderança do problema cerebral é uma coisa, a liderança do processo cerebelar é outra. Agora, elas existem, elas vivem brigando, e a guerra é feita pelos cerebelares. A paz é feita pelos cerebrais. De modo que, ou vocês vão virar cerebrais, ou eu vou virar cerebelar contra vocês. Tá certo? Esse não é o caminho? É o jeito. A palmatória antiga era justamente isso. Valdo, uma pessoa com macrossoma cerebelar está condenada, então, não tem. Primeira coisa, com predomínio cerebelar total, a pessoa não vai ter macrossoma. Para quê? O que você acha, Tânia? E por que se perdem tanto? As pessoas que têm macrossoma cerebelar acabam se perdendo tanto? Elas se perdem, é uma porção de coisa, né? A primeira coisa é o que foi perguntado aqui, temperamento. Então o que era para ser um mérito acaba sendo um travão? Não, vem cá. Você acha que você está usando tudo que você aprendeu no curso intermissivo só para te chatear? Não. Então, fim de papo. Você está se entendendo. É o seu caso. É o meu caso. É o caso dele, dela. Passado. A gente está habituado com maus hábitos. A hora que tem que reformular, a pessoa grita. Silêncio, né? Silêncio total, você viu? Gelou. Deixou com todo mundo. Esfriou tudo agora aqui. Deixou com todo mundo. Entende? Agora, veja. É muito difícil a gente manter a coerência do equilíbrio da racionalidade em tudo. Por quê? Devido ao apriorismo. As pessoas seguram certos processos aprioristas. Na hora que bate ali, ela sente mal e ela se defende. Ela rechaça. Entende? Agora, nós não podemos ser assim. Você tem que ter um discurso. É isso que eu chamo, tem um verbete que eu trouxe, que eu cito muito, que é abertismo consciencial. Um dos primeiros que nós mexemos. É de propósito. Desses que a gente distribui, é o primeiro. Mas é que antes eu tinha. De vez em quando eu distribuía assim, esporadicamente, uma coisa ou outra, antes desse. Tinha alguma coisa. Mas o objetivo foi, oficialmente, parece que foi o primeiro. E outra coisa, seguindo a enciclopédia, o abecedário, AB, é um dos primeiros que tem. Como que ajuda uma pessoa cerebelar, Valdo? Como é que tira essa pessoa do Olha, é bom você ter umas aulas com Eliel. Ele já foi. Ele é doutor no assunto. Ele está mexendo com isso, é a fisicultura.
Perguntar para ele, quem é que deu certo, quem é que não deu? Quem é que renovou, quem é que não renovou? Por quê? Quais são os erros? Você vai ter uma visão de conjunto extraordinária. Agora, quem mexe com fisiculturismo, você vai saber mais isso. Não, já fiz, né, vô? Sei, mas você não era professor. Não, era marombeiro só. Pois é. Entende? Agora, por exemplo, eu faço exercício há muito tempo e nunca fui professor também da história. Eu faço para mim. Agora, por exemplo, eu tive que usar o meu cerebelo seriamente. Algumas vezes. Quando eu fui atirador, né? Tiro de guerra, eu dirigi a companhia. Pelotão, sentiu! Ainda tem voz até hoje, com 70 e lá vai pro máximo. Eu era rapazinho. Ordário, assim. Não é macho. Entende? Agora, como é que é isso? Isso é cerebelo total. Aquilo eu aprendi muito no tiro de guerra, sem ter ido lá, né? Eu quase não fui porque eles me aliviaram, não precisava de ir. Eu era mais intelectual, era mais cerebral, no caso. Eu que fazia os discursos, pra você ter uma ideia. Agora veja, aquele povo todo, era só eu que era assim. Toda a minha classe daquela época, daquela mesma idade, era só eu. Todo mundo teve que enfrentar aquelas coisas todas, ir lá todo dia, lavar a sede. Eu nunca fiz isso. E outra coisa, mas eu participei dos tiros, eu mesmo fiz questão de falar com eles que eu queria participar. E outra coisa, entrei nos primeiros 15 de tiro. Quer dizer, eu era bom de reflexo. Entende? Eram 300 e tantos. Só tinha 15 que foram colocados como os primeiros atiradores. Eu estava no meio deles. Sendo que eu não fui nem na metade dos exercícios. E eles chegaram, algumas vezes que eu fui, eles me deram a companhia para dirigir. Para pilotar, comandar. Não, você fica com essa turma. Então, aquele monte de homens, eles vão pegar. Por isso que é que eu aprendi a ser. Vocês não acham que o meu acento é bem militar? Ordário! Cadê? É um pouco precisa, né? Mais baixo! Olha só. Mais baixo! Isso que era o pior. Para passar debaixo da cerca. Para rastejar. Macho eu rastejo. Hein? Não. Mas eu atirava com fuzil. Né? E outra coisa, entrei nos primeiros. Porque se eu vou fazer uma coisa, vamos fazer a coisa certa. Vamos colocar o cerebelo funcionando. Se tem que pegar no alvo, vamos meter ficha. Eu fui dos primeiros lá. Agora, você sabe, hoje eu estou com essa idade, não tremo. Você já pensou naquela época? Naquela época eu tremia mais por causa da idade. Você sabia disso? O jovem às vezes treme mais. Por causa da energia. Está em desenvolvimento, o corpo está... Outra coisa, eu ainda não tinha o corpo consolidado, não. O atirador, ele entra lá com menos de 26 anos. Está entendendo? Então, como é que fica? E outra coisa, você era obrigado a fazer aquilo, porque senão você não formava em nada. Você não tinha certificado de nada. Não tinha diploma de nada. Era obrigatório. Mas, você acha que um macrosoma intelectual, ele consegue, numa dupla, ter predominância sobre o macrosoma cerebelar energizado? Tem. Isso acontece muito. Aí eu falo o negócio da cabeça energética e da cabeça cerebral. Eu falo isso sobre... E o que predomina? A cabeça intelectual? Ele tem que dominar. Agora, a tendência é essa. Mas vamos supor que a outra pessoa domine bem a energia. Se domina bem a energia e leva para o parapsiquismo, ele supera o cerebelo e supera o cérebro da outra. Essas coisas todas. São pequenas diferenças que fazem muita diferença no fim. Você entende? Então o parapsiquismo é muito sério. Outra coisa, existe muitos fenômenos do parapsiquismo que mexem também com o cerebelo. Temos que lembrar isso. A psicocinesia, por exemplo, é totalmente de base cerebelar, mas não é cerebelar apenas. É um problema que você tem que lembrar o processo da ectoplasmia. É isso? Ok. Sim. Pega aí. E como a gente faz para
para incrementar essas funções cerebelares ditas superiores, como essas relacionadas a parapsiquismo, relacionadas à projetabilidade, à memória? A primeira coisa é a TENEPS, né? Que nós já estamos dando toda a técnica lá, tem até o manual do processo todo. Ali, a exteriorização da energia, aquilo que eu falo, que a pessoa movimenta os braços, aquela coisa, depois isso tudo some. Aquilo é só elementar, é rudimentar, a pessoa está crescendo, vai chegar um ponto que aquilo vai. Porque se começar a falar com ela, que ela vai usar a vontade dela, ninguém entende isso. Entende? Tem que expor, primeira coisa assim, e são os próprios amparadores, já são conscientes, que já dão orientação para fazer o movimento mesmo de propósito. Porque com isso começa a organizar e a educar o sistema nervoso, a psicomotricidade da pessoa, os músculos que ela tem, para ela começar a ver como é que funciona a cabeça. Então, a TENEPS é o máximo disso. Agora, a TENEPS, veja bem, tem um trinome nessa história, EV, TENEPS ou FIEX. E isso tudo tem que ser levado para a interassistencialidade. Aqui ó, tem uma pergunta, agir pela intuição é ser cerebelar? Ou a intuição seria um processo mais avançado? Olha, a maioria das intuições tudo é besteira, se a pessoa não tiver cuidado. Porque a intuição vem de onde? É sua? É de amparador? É de assediador? É de uma retrocognição sua? O que é? É igual a inspiração. Então, ela pode ser totalmente boboca, se de abrir o olho. Pessoas que seguem só a intuição dela e não pondera, não analisa, não coloca a coisa racional, entende? Ela cai no buraco. Ela está seguindo apenas emoção. É possível fazer a TENEPS para lugares? O que seria isso? Como tentar ajudar um local que há uns 8 anos era um hospital psiquiátrico e agora está sendo construído no local um grande shopping. É na cidade de São José dos Pinhais, cidade metropolitana de Curitiba. Olha, manda energia para lá, vai lá e joga essa energia que você vai ajudar o lugar. Eu quero te falar que eu estudei medicina num lugar que era uma masmorra, era um grande presídio durante décadas e décadas, de um século para outro. E, no entanto, lá foi feito uma escola de medicina. Eu estudei lá e a gente saiu bem. A limpeza ainda não foi feita. Até a última vez que eu fui lá, ainda tinha lugar lá que ainda não estava limpo. As masmorras do presídio ainda estavam carregadas. Mas é assim que a gente melhora, é assim que tira o estigma ambiental. Não tem outro jeito. Agora aqui, o shopping center de qualquer maneira é bom. A primeira coisa do shopping é que às vezes o shopping tem muita coisa alegre. E outra coisa, o shopping de modo geral, ele tem mais segurança do que a vida fora dele. Então isso vai ajudar muito o local. Agora, um hospital psiquiátrico, isso aí é fácil, isso aí não é nada. Pior é a masmorra do presídio. É isso que nós estávamos falando lá, que você estava falando, o processo, por exemplo, né, lá, todos os campos de concentração, como é que fica? Brinca, não é isso? Não brinca. O negócio não é fácil. Não é? Quem é que está aí com o... Não. Aqui, deixa eu falar. Professor Valdo, se a pessoa pegar essa lista aqui da página 23 e 24 da taxologia, e ela for fazendo tipo um diário de como que ela faz cada um desses itens aos moldes. Eu já coloquei para isso. Isso daí, aí a pessoa, se ela vir onde que ela sai da fluidez, mais? Isso. Aí isso conserta um pouco mais? Por exemplo, olha aqui, ó, eu vou ler tudo para vocês verem. Cada um pense naquilo que você é bom e naquilo que você não presta. Vai ser muito difícil todo mundo ser bom em todas, tá certo? E são só 7, presta atenção. Comandos para estudar, comandos para exercitar-se, comandos para lecionar, comandos para passear, comandos para se alimentar, essa é terrível, comandos para se divertir, comandos para trabalhar. Você vai falar assim, não, mas divertir e passear é a mesma coisa, vovozinha, não é? Aqui, ó, comandos para trabalhar. Como é que é? Tem alguém aí que acertou todas as 7? Levanta a mão aí que eu quero colocar no pódio. Vai para o pódio! Como é que é? Vai para o trono. Vai para o trono! Como é que é? Quem é? O Renzo, é você? Acertou todas as 7? Não? Não deu? Alguém não quer aventurar? Ô Rui, você? Nada? Mas que coisa. Está todo mundo tirando o corpo fora aí, né?
Mas tá. Pessoal, essa condição do desenvolvimento do sensitivo, que começa na parte dos chakras inferiores, aí vai subindo tudo, né? Se eu não me engano, o senhor comentou alguma coisa que para mim não ficou muito claro, com relação assim, que quando ele está exteriorizando pelos chakras inferiores, parece que está sendo trabalhado alguma coisa nele também, dos processos dele. É isso? Tem alguma... Sempre está trabalhando. Mas o que seria... Aqui, não, eu tenho um princípio para isso aí. Quem exterioriza energia assistencial é o primeiro a ser assistido. Acabou. Se você pensar nisso, vai entender tudo. Mas tudo bem, mas essa transição que tem da pessoa de sair dos chakras inferiores para os chakras superiores... Isso aí é trabalhando bastante para melhorar a situação. Porque ela tem que equilibrar. O que é que eu falei aqui sobre o umbigo chakra um dia desse? É um dos mais bloqueados que tem. Mas é porque a pessoa ainda está exteriorizando pelos chakras inferiores porque está precisando equilibrar isso que eu não entendi muito. Difícil, né? O processo, por exemplo, aí, o gastrointestinal está tudo ali. O processo de sexo está tudo junto. A parte vegetativa, é a parte vegetal nossa, é a mais inferior de todas. Os hemictórios, toda a saída de líquidos sólidos e pastosos, tudo sai dali também. Como é que fica? Vamos entender bem. Não, e os reflexos que tem no corpo humano. Por exemplo, existe um reflexo que eles gostam de falar, é o gastrocólico. Eu já andei tocando nesse assunto aqui. Agora, eu tenho outros. Eu tenho o gastrovesical, por exemplo. E esse eu não vejo ele em parte nenhuma, de vídeo falar. Você, por exemplo, você come, às vezes dá uma vontade de ir ao troninho. Mas aí são os pastosos. Agora, o que se passa? Você bebe, não comeu nada, você bebe. Às vezes dá vontade de ir ao troninho. Aí já é um processo de líquido. Então, o vesical, é da bexiga. Tem esse reflexo também. Você entende? E outra coisa, esse reflexo se acentua mais com a idade. A maioria deles, né? Se acentua mais com a idade. Então, você veja, isso tudo a gente teria que falar, né? Agora, tudo começa aqui na boca. Não é engraçado isso? É o que você bebe, o que você come. Entendi. Bem, professor, então, eu poderia pensar assim, que a pessoa, quando ela está fazendo essa assistência com esses chakras inferiores, ela também está sendo assistida, e o que ela está trabalhando é justamente, vamos dizer assim, os instintos ou os processos delas mais ancestrais com relação a esse chakra. Proto-reptiliano. Proto-reptiliano. São os subterrâneos, os porões da consciência. Entendi. Agora veja, a maioria do porão consciencial do adulto, ele existe de alguma coisa nesse sentido aí. Isso aí quase sempre tem um dedo, né? E essa transição que aconteceria para os chakras superiores, ela seria justamente porque a pessoa ela já começou a mudar a sua pensenidade, seu holopensina, essa condição orbitar noutra ordem. Ela em si está orbitando, e aí o reflexo natural é a energia começar a sair por aqueles novos chakras. Há um périplo. Uma coisa que sai de um lugar para outro. Agora isso é lento, devagar, porque o negócio veio há milênios. Combater o umbigo chakra e essa parte porão da consciência é um trabalho contra milênios de repetições de hábitos. Hábitos milenares que a gente tem, de tudo quanto é jeito. Sexo, fome, sono. Por exemplo, uma pessoa que come bastante, às vezes dá sono nela. Por quê? O oxigênio todo vem para a parte gástrica, diminui o oxigênio aqui em cima, ela acaba tendo... Tá certo? Então, isso tudo nós temos que levar em consideração. Agora, o que é duro é que ninguém vive só com a cabeça de cima. Tem que viver com a parte inferior toda. Então, como é que fica? O negócio não é fácil. É a admiração discordância do corpo. Tem pessoa que ela só discorda, ela não admira o corpo. Ela não dá valor. Gente, quantos de vocês, até na mocidade, vocês eram contra o seu corpo? Uma não queria porque a cintura é muito larga. O outro não queria porque o pé é grande. O outro não sabe por causa da coxa que não sei o quê. O outro... Gente, eu trabalhei com isso, Hollywood, os meus processos de... Sabe? Com as mulheres todas. Eu vi como é que é isso. O negócio não é fácil. Às vezes a mulher é perfeita. Mas havia uma coisa e acabou, só pensa naquilo. É uma loucura.
Deixa eu ver, eu estou uma semana trabalhando com umbilico chakra, estou estudando, estou vendo técnicas para desbloquear. E fora as dores de barriga durante a semana... Chegou a dar. Deu dor de barriga. Interessante então, foi o bem-estar. Está começando a limpar. E o aumento do bem-estar. Uma sensação até de semi-euforia, assim, de estar muito bem, de começar a se sentir mais leve, emocionalmente descarregado. Observa se você vai transpirar e coçar, ter prurido na axila. Ou perto do peitoral. O peitoral é esse músculo aqui. Você olhar aqui, ó. Aqui. Ó. Tá vendo como é que é? Isso aí mostra que você estava intoxicado. Porque nessa fase, às vezes, dá isso. Dá um prurido. Você começa a coçar. Mas por que eu estou coçando aqui? Não tem bichinho nenhum, não. O processo é de dentro. É a coisa que está saindo. Está saindo aí as toxinas. Você está entendendo como é que é? Agora, observa isso em você. Uma pessoa, por exemplo, que ela passa há muito tempo que ela não faz exercício, a hora que ela começar a fazer exercício, você vai começar a transpirar, principalmente nos braços, nas costas, assim, ó, na base da coluna, essa coisa. Quase sempre ela vai ter prurido aí. E outra coisa, esse prurido, essa coceira, entende? A cafudira, como diz o povo, não vai dar na hora que ela está sentindo, não, pode ser depois. Depois que tomou banho, o negócio está coçando. Entende? Todo mundo passa por essa cafubirinha. Isso faz parte do serviço. Cafubira, gente, é nome de coceira popular, tal, interior, tal. É bom a gente falar, porque eu fico falando só os nomes bonitos, de vez em quando tem que mostrar o que é o nomão popular, o nomão. Tem nominhos e nomões, né? Palavras e palavrinhas e palavrões, né? Hein? Não, é gíria, mas está no dicionário. Cafubira. Você não acha que é uma palavra linda? Não, a dona chegou para mim e falou assim, ó, eu tenho um nome para te dar. Como é que é o seu nome todo? Então ela deu um nome lá e era de Souza e Silva. Eu vi para ela assim, então, ó, o seu nome vai ser Cafubira de Souza e Silva. Por quê? Você vive se coçando? A dona estava assim, na época estava. Todo mundo coça. Agora, uma coceira sem parar, bora, é Cafubira isso aí. Daí, ó, Minas Gerais e Goiás, tá vendo? É de lá. É regionalismo isso aí. Agora, que a palavra é bonita, é cafubira. Olha só. Hein? Comichão. Olha lá, comichão, é um dos nomes. Entende? Não, é interessante que tem o processo físico, tem o processo energético do desbloqueio e tem consciex também. E isso parece que é diário, vai tendo uma modificação na estrutura. Agora, o problema todo é o seguinte, a hora que você começar a limpar seu corpo, higienizar tudo assim, o desassédio vai ser muito mais completo e vai ter mais dificuldade de assediar você. Porque qualquer coisa que bater, vai dar um reflexo tóxico, você vai combater aquilo. A hora que você combate aquilo, você está combatendo o assédio. Agora, isso o povo custa entender. Você vai começar a entender isso a hora que você prolongar um pouco mais. A maioria ainda não entende isso. Por isso que a gente fala, quer melhorar seu intelecto, faça também exercício físico. Quer desintoxicar do assediador, desintoxique seu corpo. Gente, é princípio isso aí. Faz meio século que eu falo essas coisas. Por exemplo, você está desintoxicado, qualquer coisa que vir da alteração, você vê que está havendo uma intrusão no seu micro-universo consciencial, coisa que você não via. Você está entendendo? Porque você era rombuda. Você não tinha finura, finesse. Você não tinha finesse e sensibilidade. Sua sensibilidade era mínima. Era grossa. Você deixou. A hora que você ficou finíssima, qualquer coisa que bater, opa, é aquele negócio, pisou no rabo da sua saia. Estão querendo entrar, opa, bateu, opa. Pois é, não assimila. Então a desassimilação, ela funciona melhor, é mais potente, com maior profundidade. E outra coisa, ela é mais permanente. Olha só as vantagens disso. Agora vale a pena. Você achou alguma... Nada? Tudo bem. O que mais vocês têm? Tem mais alguma coisa aí? Ou nós... ainda tem aqui uma perguntinha. Como se livrar do comando externo da mãe sobre a gente?
Essa é brava. Primeira coisa, tem que ver a idade. Ele não falou aqui qual a idade, né? Se de ver, né? Primeira coisa, beija sua mãe. É a primeira coisa que você tem que fazer. O resto você pensa depois de um beijo. O que uma dupla deve fazer para evitar o comando externo patológico? Olha, aí precisa de ver os detalhes desse comando, aonde que ele vem, se ele tem alguma responsabilidade, se ele tem alguma raiz, se ele tem algum governo, por exemplo, se essa dupla, por exemplo, é dependente desse comando. Isso tudo a gente tem que ver, aí está difícil de falar alguma coisa, tem que examinar. Agora, na questão da mãe, tem que dar para ela alguns livros, que hoje tem muitos aí, na arte média e outras coisas mais, examinar, por exemplo, o que é uma mãe superprotetora. Dá para ela um livro deste presente agora no Dia das Mães. Parece que agora é dia 12, né? É dia 12, segunda-feira? Então, é domingo? É dia 11. É dia 11. Então, veja, no dia 11 você vai pegar um livro sobre superproteção maternal. Procura na arte média, tem uns livros sobre isso. Dá para ela com a página quebrada, quebra a página, se a folha, ó, faz assim, para mostrar o que é. E fala, mamãe, vamos ler isso aí junto, que eu achei muito interessante. Tem umas palavras que me ajudam demais. Isso aí pode melhorar muito a pessoa. O pessoal da antonimologia tem relação com heterocrítica, hipercriticismo e discordância com segundas intenções? Aonde que é que não tem segundas intenções? Eu só te pergunto isso. É lógico que deve ter. Mas veja, não é isso que a gente quer. A antonimologia, nós queremos ter heterocrítica, não precisa de hipercriticismo, é necessário ter uma crítica cosmoética. Isso é outra coisa. Agora, a discordância com admiração. A discordância tem que existir, mas o binômio, admiração e discordância, tem que funcionar. Então, veja, vamos entrar no antagonismo, mas com bastante heterocrítica cosmoética. Se nós entramos com isso, não tem nada. É assim que o pessoal da antonimologia melhora, né? Agora, gente, eu quero dizer para vocês que hoje nós temos 13 verbetes para fazer eleição aqui. Quem é que vai fazer hoje? Ah, é o Beto. Está aqui. Depois da leitura, tem um recado da professora Rosa, professora Ana Luísa e professora Flávia Guzzi. Curiosologia, ignorantismo, localização, agora os verbetes antigos, década, diferença semântica, operação, palavra-chave, pré-análise, prerrogativa, primo-oponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. Gente, eu queria só atualizar aqui sobre o nosso projeto aqui da lista pró-tertuliário. Para quem tem gente aqui que não participou aqui esse período, que eu estou vendo, algumas pessoas aí, isso aqui é uma iniciativa nossa aqui dos tertulianos para a gente conseguir recursos para ajudar na construção do tertuliário. Então, essa lista é passada, as pessoas põem o nome aqui e o valor que vai contribuir durante 6 meses. Já somos aqui 117 pessoas, num total mensal de 3.555, o que tem uma provisão aí para 6 meses de R$ 21.330, né? E a gente vai torcer aí para aumentar cada vez mais esse valor, tá bom? Eu queria falar que nos próximos dias 17 e 18 de maio, a Reaprendência vai fazer aqui em Foz do Iguaçu um workshop para autoria de cursos de conscienciologia. Então, todos os autores de artigo, livro, professores que queiram fazer um curso institucional, pessoal, estão convidados a participar. Então, é sábado e domingo, 17 e 18 de maio, na Reaprendência.
Não estou aqui. Ganhou, então, o ignorantismo com 7 votos. Só queria avisar vocês, pessoal, que a gente ainda 5 vagas no Recim de terça-feira. Quem quiser responder o conscienciograma, ter o seu diagnóstico, Megatrafor, Megatrafar, tá certo? A gente está também lançando agora, até o final do ano, o conscienciograma na prática, pela Conscius, tá? Que é um curso que nós assumimos. E a gente vai precisar do Recim para trabalhar no conscienciograma na prática. A pessoa tem que chegar com um gráfico respondido, com a sua análise toda do Megatrafor e Megatrafar, para depois, então, no conscienciograma na prática, dissecar a sua realidade consciencial. Então, quem quiser pode falar comigo ou com qualquer pessoa da Conscius. Obrigada. Ela falou antes.